Produtores rurais de Ribeirão Preto denunciam despejo de esgoto sem tratamento em córrego de área de preservação permanente. Flagrantes revoltam aqueles que têm cobrado a prefeitura há pelo menos 6 anos. Do alto, as imagens trazem a denúncia que o Jornal da Clube apresentou pela primeira vez em 2020. De lá para cá, infelizmente, ela se repete diversas vezes por ano. Esgoto ainda sem tratamento que transborda da estação elevatória, antes uma responsabilidade da extinta autarquia, hoje um serviço pertencente à Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. O fato ocorre às margens do Córrego das Palmeiras, também chamado popularmente de Córrego do Piripau, na zona leste da cidade. Nós estamos, conforme vocês podem ver por voo, a 2,3 quilômetros do Rio Pardo. Então, ou seja, esse córrego aqui, ele passa por nossa propriedade, ele passa pelo assentamento do Sem Terra, ele passa por outros loteamentos mais para baixo até chegar no Rio Pardo. Então, essa água toda é despejada in natura no Rio Pardo. Nesse exato momento, a nossa equipe está flagrando um descarte irregular de esgoto direto no córrego do Piripau, e isso acontece apenas um dia depois dos agentes da CETESB ter passado pelas propriedades, feito uma vistoria, constatado realmente essa irregularidade. Tem equipes da prefeitura nesse momento fazendo um trabalho de manutenção na estação elevatória que pertence à Saerp, e esta imagem precisa ficar bem registrada, porque o que está descendo ali tem um odor muito forte que toda a nossa equipe aqui consegue presenciar nesse momento e está levando contaminação por onde quer que esse córrego vá. Os proprietários rurais afirmam que o nosso flagrante foi de pequeno impacto se comparado com a ocorrência do dia 26. Eles vieram com uma retroescavadeira, cavaram um buraco e jogaram todo esse esgoto de forma in natura, sem tratamento, a olho nu, dentro da área de APP, que é a área de preservação permanente, que é proibido fazer qualquer coisa dentro de uma área de APP, né? E lançou dentro do córrego, e com isso o fluxo foi tão grande que ele afetou nossa principal entrada, que é o portão de entrada, que é a única entrada que nós temos. Lamentavelmente, na segunda-feira, quando cheguei na minha propriedade, estava escorrendo esgoto céu aberto na minha porta, no meu portão. Isso, para mim, foi algo de agressão à minha pessoa física. De fato, o sobrevoo feito enquanto a nossa equipe estava no local mostra a vala já seca, mas no dia anterior, claramente ela está cheia de um líquido escuro. Além da degradação ambiental, a irregularidade cometida pelo poder público municipal afeta a economia ao longo do curso do córrego. O seu Otávio tem uma criação de peixes afetada pelo esgoto, que já causou mortandades. Antes disso, o lugar servia para exploração comercial de lazer. Agora já não dá mais. Infelizmente, tivemos que fechar em função do mau cheiro, do recorrente extravasamento de esgoto no córrego, e como ele passa próximo a esse tanque, não tinha como continuar com o lazer ativo aqui, para o nosso sustento. Nós não estamos falando de 6 dias, nós não estamos brigando por 6 meses, nós estamos brigando, implorando de uma situação que não se resolve por 6 anos. Então é inadmissível o poder público cometer tal improbidade administrativa. A família dele chegou no endereço rural muito antes da estação elevatória e lutou pela preservação do espaço. É por isso que os denunciantes apelam para o bom senso da administração, que está iniciando o 2º ano de prefeitura. Até porque o caso já está nas mãos das autoridades com poder de punir. Meus avós chegaram aqui nessa terra em 17 de setembro de 1927, portanto, a família está fincada o pé aqui vai fazer 100 anos no próximo ano aí. Fizemos o reflorestamento na mata ciliar do córrego, uma proteção incalculável com relação a preservar o leito da água. Sempre colocam multas e multas e multas e multas na Saerp e o problema não é resolvido, não é sanado, né? Devido a esse mau planejamento. Então, o que nós estamos pleiteando hoje, o que eu quero fazer o pleito hoje, é que os órgãos públicos, como CETESB, GAEMA, eles façam a interdição total dessa estação elevatória,
para que o processo seja sanado. Senão vocês vão ver imagens degradantes como essa, né? Destruindo a fauna, destruindo flora. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A Saerp informou que atua para conter o extravasamento de esgoto na estação elevatória Palmeiras 2, com limpeza e manutenção das bombas. Os trabalhos devem durar toda a semana devido à complexidade do serviço. A secretaria reconheceu falta de manutenção nos últimos anos e informou que iniciou licitação para reforma, ampliação da estação e contratação de empresa especializada. A gente segue falando sobre isso agora com Marcelo Marini Pereira, professor de políticas ambientais. Professor, bem-vindo mais uma vez. Em outras ocasiões nós já abordamos esse assunto aqui como crime ambiental, mas essas imagens que mostramos dali da Saerp, né, abrindo uma vala que piorou esse derramamento de esgoto, agrava a responsabilidade da prefeitura, né? Queria ouvir a análise do senhor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Sim, de maneira muito breve, eu preciso explicar para quem nos assiste como é que as coisas funcionam. Funciona assim, vai ter um novo empreendimento, o empreendedor, a gente chama de loteador, faz toda a infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, asfalto, é tudo por conta do empreendedor. Inclusive, essa infraestrutura é dada, todas as diretrizes são dadas pelo SAER. Portanto, o que ocorre é algo profundamente previsível no processo. O SAERP deveria se antecipar a essa situação de saturação da estação elevatória. É absolutamente incompreensível como chega a uma situação como essa, de total descaso mesmo com a infraestrutura urbana. Portanto, esse é um problemão. O que decorre disso? Decorre não apenas a poluição dos corpos d'água, mas também afeta as propriedades alheias. Tudo isso o SAEP tem que responder do ponto de vista civil. Ele tem que reparar o dano, ele tem que indenizar as pessoas, etc. Mas o que eu quero observar bem claramente é que essa atitude, esse ato, ele tem uma ressonância no Código Penal. Esse ato é crime pela lei. Então, o que o Ministério Público precisa fazer é transcender as questões de multa. O Ministério Público é o agente, é a instituição, a única, cabe somente a ele, é uma atividade privada dele, exclusiva, melhor dizendo, do Ministério Público. A ação penal contra o SAERP, sim, ação penal contra a instituição, contra a prefeitura, contra os diretores, enfim, quem estiver, de alguma maneira, provocando esse crime ambiental, participando dele. Porque não adianta, como o nosso antecessor mencionou, multa, não paga, empurra com a barriga. Põe criminal, isso é crime. Processa criminalmente. É inadmissível esse tipo de situação. Não apenas no Córrego das Palmeiras 2, mas em todo o município de Ribeirão Preto, nós experimentamos esgoto a céu aberto. O SAER precisa ser responsabilizado sobre isso, sem dúvida alguma. É estarrecedor esse tipo de situação. Ô professor, e aí o governo atual está iniciando aí o segundo ano de administração. Não dá para se esquivar da responsabilidade e ficar colocando a culpa sempre na gestão passada. Precisa, de fato, assumir a responsabilidade. Veja, também seria um pouco leviano dizer que o atual governo é responsável por tudo. É uma sequência de desmandos. O governo anterior prejudicou muito essa situação toda da Zona Leste ao permitir ocupações sem os devidos cuidados, sem a devida estruturação da infraestrutura pública. Tanto ele que seja chamado, o anterior, ele responde também pelo crime ambiental, posto que ele contribuiu para ele. Portanto, eu não quero ficar dizendo que que é a prefeitura atual, que é o prefeito anterior. É o poder público. Quem estiver lá responda. Se houver repercussões anteriores, ele seja chamado a responder também. A discussão é, não quero saber quem que é o dono da criança, o dono do gato, o dono do cachorro, seja o que for.
essa situação é o poder público que tem que resolver. Se o poder público resolve agora, do ponto de vista da esfera civil, reparação do dano, reconstituição, eu estou falando da esfera penal, criminal. Os anteriores responderão também. É isso que o Ministério Público precisa entender. Ele precisa sair do gabinete e ir à luta. É crime ambiental, ele tem que responder. E mais, o Ministério Público tem que propagar isso, ele tem que divulgar o que está acontecendo. Tanto, não quero dizer que seja esse prefeito, ou anterior, ou duas vezes. É uma sequência de bobagens, é uma sequência de negligências que devem ser respondidas. Não é possível ficar sempre dizendo que é o prefeito atual, a culpa foi do anterior. Eu não quero saber se foi atual. Respondam todos, mas isso tem que terminar. Se anda na cidade de Ribeirão Preto, ela cheira esgoto. Então, não dá para ser assim. Professor de Políticas Ambientais, Marcelo Marini Pereira, agradeço a presença do senhor com a gente mais uma vez. Um abraço e até a próxima oportunidade. Sempre às ordens, um prazer. Até, professor.